Em Daniel capítulo 9, nós temos uma profecia em que diz que o Messias, o príncipe, será cortado. E neste vídeo vamos pensar e tratar deste assunto. A profecia começa assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Eu li apenas Daniel capítulo 9, do versículo ou os versículos 24 e 25. O versículo 25 trata especificamente do início do período que culmina ou culminará com a chegada em cena do Messias, o príncipe, o ungido, o Cristo. A data que permite que o relógio da profecia comece a contar é dada como desde a saída da ordem para restaurar e construir Jerusalém. Existem 3 decretos nas Escrituras sobre a construção do templo. E elas estão em 2 Crônicas, capítulo 36, os versículos 22 e 23, Esdras, capítulo 6, do versículo 6 ao 12, e Esdras, capítulo 7, do versículo 12 ao 26. Mas há apenas um que trata da reconstrução da cidade. Não é surpresa que seja cuidadosamente datada. Este é o decreto dado pelo rei Artaxerxes Longimanus a Neemias, conforme registrado em Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 8. É datado no mês de Nissan, no 20º ano do seu reinado. Nissan é o primeiro mês do calendário religioso de Israel e de Babilônia. Como era prática normal na maioria dos impérios antigos, notadamente nos impérios babilônicos e medo-persa, datar os editos a partir do primeiro dia do mês em que foram emitidos. A data de início deste decreto torna-se, em nossa cronologia, 1º de Nissan do ano 445 a.C. Implícito neste versículo está o retorno do restante da nação de Israel, cerca de 50 mil pessoas, a Jerusalém, que ocorreu no ano 536 a.C. Assim, a preocupação imediata de Daniel com seu povo é respondida nas explicações, ou melhor dizendo, nas implicações óbvias desta profecia. O retorno completo ocorreu em vários movimentos entre os anos de 536 a.C. ao ano 445 a.C. Note, eu quero chamar a sua atenção para você notar as datas chaves para a reconstrução do templo. Primeiro, fundada no primeiro movimento do retorno sob o comando de Zorobabel no ano 536 a.C., é claro. Segundo, foi concluído sobre o ministério dos profetas Ageu e Zacarias no ano 516. E terceiro, foi mobiliado no segundo movimento de retorno sobre Esdras no ano 458. Não há menção de reconstruir a cidade até este ponto. Por meio do exercício de Neemias capítulo 1, chama-se a atenção para a condição da cidade de Jerusalém. O decreto para restaurar e reconstruir a cidade foi emitido por Artaxerxes Longimanus no mês de Nissan, no ano 445, e colocado nas mãos de Neemias para a implementação. A essa altura, Daniel já estava morto há muitos anos e Israel estava de volta à terra há 90 anos.
quando esta data-chave inicia o relógio profético. Desde a data de início até o Messias, o príncipe é dado a Daniel como 7 semanas e 72 semanas. Portanto, um total de 69 semanas, ou um grupo de conjunto de 7. Contadas como semanas de anos, isto dá 69 vezes 7, são 483 anos. O intervalo entre as 7 semanas, ou seja, 49 anos, e as 62 semanas, 435 anos, aponta claramente para a conclusão da cidade. A rua, ou lugar aberto, descreve a área pública, onde ocorreram reuniões cívicas. A palavra para muro não é a palavra usual, mas é melhor traduzida como o baluarte escarpado, indicando o fosso defensivo restaurado. A frase "em tempos difíceis" descreve apropriadamente o tempo desde Neemias, no ano 445 a.C., até a voz profética se calou em Malaquias, até que a voz profética se calou em Malaquias no ano 396 a.C. As 62 semanas seguidas a 7 semanas, que são 69 semanas no total, nos levam ao Messias, o príncipe. Algumas versões diz ao ungido, o príncipe. O ungido é a designação do Antigo Testamento do profeta esperado, maior que Moisés, o sacerdote maior que Arão, segundo a ordem de Melquisedeque, ou o rei maior que Davi. Davi o chamou de Senhor, em quem todas as promessas divinas seriam cumpridas a Israel. Assim, do primeiro mês de Nissan, do ano 445, até o esperado Cristo, seriam 7 semanas, mais 62 semanas, totalizando 69 semanas de anos, somando um total de 483 anos. Usando o ano profético, que são 360 dias, dá um total de 173.880 dias. Em seu livro, O Príncipe Vindouro, Sir Robert Anderson mostra que o cálculo exato dos dias entre 1º do mês de Nissan, do ano 445 a.C., nos leva à data de 10 de Nissan, do ano 32 depois de Cristo, quando o Senhor Jesus foi batizado. No entanto, há um evento muito público registrado em todos os evangelhos e datado com muito cuidado no Evangelho de João, que se encaixa no tempo desta passagem. Este evento é a apresentação formal de Cristo à cidade de Jerusalém, conforme antecipado pelo profeta Zacarias, quando Cristo entrou em Jerusalém montado no jumentinho. A Páscoa judaica era, claro, no dia 14 de Nissan. Para sua última Páscoa, Cristo chegou a Betânia 6 dias antes da Páscoa, João capítulo 12, versículo 1, que deve ser datada como o dia 8 de Nissan do ano 32, depois de Cristo, é claro. Nesse ano, o dia 8 era uma sexta-feira. Cristo descansaria no dia de sábado, 9 de Nissan, e então, após o pôr do sol, desfrutaria da ceia na casa de Simão o leproso, um jantar, Mateus capítulo 26, versículo 6, João capítulo 12, versículos 1 a 9. Na manhã seguinte, está registrado em João capítulo 12, versículo 12, o primeiro dia da semana, ou seja, 10 de Nissan, Cristo se apresentou oficialmente à sua nação, como o Messias, o príncipe. Zacarias deu uma visão profética daquele momento em que a nação foi desafiada. Alegra-te muito, ó filha de Sião, grita, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, justo e salvador, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Isso está em Zacarias capítulo 9, versículo 9. O Messias, o príncipe, chega exatamente no tempo profetizado. O que lemos na primeira parte do versículo 26 de Daniel capítulo 9 é surpreendente e inesperado, pois diz assim: depois das 62 semanas, o Messias será cortado. Em uma declaração profética sóbria, o momento mais dramático da história da Terra é declarada.
Em vez de uma coroa, a nação de Israel dá a Cristo uma cruz. 4 dias após o encerramento da 69ª semana, no dia 14 de Nissan do ano 32, Cristo morreu na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 29, tendo sido guardado os 4 dias literais, morre no dia da Páscoa, de acordo com as Escrituras. A expressão que temos na profecia de Daniel, cortado, é uma palavra usada nas Escrituras para descrever uma ação judicial deliberada. Você pode ver isto também em Isaías capítulo 53, versículo 8. A nação que recusou suas reivindicações, as reivindicações de Cristo, o Filho, o Messias, o ungido, agiu para condená-lo à morte. Ou seja, Deus agiu, ou seja, a nação que recusou sua reivindicação agiu para condená-lo à morte. Em vez de lermos, como na versão corrigida, fiel, mas não para si mesmo, aí em Daniel capítulo 9, é melhor lermos e não terá nada, pois carrega a autoridade da maioria dos gramáticos conservadores. Esta frase dá a ideia de que o Messias não recebeu uma coroa de honra de sua nação como deveria ser, mas uma cruz de vergonha e desprezo. Mesmo assim, o propósito de Deus para esta nação, Israel, não foi cancelada, mas suspenso. Antes que o soberano pudesse reinar, o Israel nacional teria que enfrentar esse pecado. Nesse interim, o relógio profético está parado e nasce a igreja, que não substitui Israel, não é a continuação de Israel e nem tampouco fazia parte das profecias do Antigo Testamento. Paulo diz da igreja que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria ou as muitas formas de sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses versículos estão em Efésios capítulo 3, do versículo 9 ao 11. Após o arrebatamento da igreja ao céu, o relógio profético volta a cumprir a última semana, completando as 70 semanas de Daniel. Portanto, falta ainda uma semana, ou seja, 7 anos, para cumprir as 70 semanas de Daniel. Isto vai se dar após ou a seguir o arrebatamento da igreja, quando Deus volta a tratar com a nação de Israel, para que Israel seja salvo, ou pelo menos boa parte de Israel seja salva, e das nações, pela pregação do evangelho do reino, pregado pelos 144 mil evangelistas da nação de Israel, das tribos de Israel, que vão pregar o evangelho do reino na nação de Israel e entre as nações que hoje não ouvem o evangelho da graça. Este é assunto para outro vídeo, mas sobre isto você pode ler em Apocalipse capítulo 7.